A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 2 Samuel, capítulo 17. O título do capítulo é O Conselho de Hussai versus o Conselho de Actofel. E os assuntos do vídeo de hoje serão o triste fim dos traidores, a fé versus a estratégia, Deus prepara pessoas boas para te ajudar. Santo Jesus Cristo. Então é um capítulo muito importante. Você que está passando por provas, situações difíceis, você acha que está sozinho? Deus nunca vai te deixar sozinho. Se você tiver fé, você nunca está sozinho, porque o Espírito Santo está com você. Santo Jesus Cristo. E o teu Senhor está lá no céu, olhando por ti. E vai enviar pessoas boas, que têm o Espírito Santo dentro delas também, para te ajudar. Amém? Foi assim com Davi e é assim também na nossa vida. Muitas vezes, nós passamos dificuldade, que nós achamos que não vai ter mais jeito, Deus prepara alguém para nos ajudar. Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom Espírito, em nome de Senhor Jesus. Verso 1. Disse mais Actófel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite, e irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei só. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos, assim todo o povo está em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Então a gente já viu em capítulos anteriores que o Actófel era um grande estrategista e que a palavra dele era considerada pelos homens como a palavra de Deus, porque tudo que ele falava, tudo que ele planejava, ocorria da maneira que ele falava, né? Então ele tinha essa visão, esse dom que Deus deu para ele de estratégia. Santo é Deus. E o Absalão confiava muito nele. Só que a gente vai ver que Deus vai colocar o Hussai, que é amigo do Davi, dentro lá do palácio, também para ser um conselheiro do Absalão. E ele vai aproveitar essa oportunidade para dar um conselho para ajudar o rei Davi. Amém? Então Deus preparou o Hussai de estar no lugar certo, na hora certa, para poder ajudar o seu ungido, o homem que ele escolheu para ser rei, que é o rei Davi, né? Da mesma forma, Deus prepara pessoas boas nas nossas vidas, porque nós servimos ao rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Não o rei Davi, que era o rei da terra aqui, mas o rei de todas as coisas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele é fiel e justo para ajudar os seus discípulos, os seus filhos, todos aqueles que honram o nome dele, né? Santo Deus. Então aqui o Absalão gostou do conselho do Actófel, porque realmente era o que parecia ser o correto a se fazer, né? E já estava pronto para executar o plano. Aí o Hussai vai chegar aqui para confundir a cabeça do Absalão. Santo Deus. A gente vai perceber aqui também que o Absalão, ele, em momento nenhum da sua vida assim, ele busca Deus. Ele não é uma pessoa de fé. Então ele confia na estratégia dos homens. Está escrito na palavra, né? Maldito daquele que confia nos homens, né? Santo Deus. Nós devemos confiar no nosso Deus. É importante a gente ter conselheiro, sim. Você tem que. Sempre é bom você conversar com uma pessoa mais experiente que você e aprender com ela, né? Mas sempre quando você tem dúvida sobre um assunto, consulte a Deus. Porque Ele conhece o futuro. Ele é o único que pode realizar aquilo que você pediu e te falar a maneira correta de executar todos os seus planos, tudo que você planejou. Amém? Agora, se você não buscar a Deus, você tem grande chance de errar. É o que vai acontecer aqui com Absalão. Ele não consultou a Deus, né, em momento nenhum. E também ele não consultava a Deus porque ele sabia que o Deus vivo escolheu o Davi para ser rei, né? Então aqui o Absalão está sendo apenas um instrumento de aplicar juízo contra o Davi, porque o Davi pecou, né, lá com a Betseba, né? E tudo isso que está acontecendo por causa desse pecado do rei Davi, né? E pelo coração ruim, aberto para a maldade, para influências malignas, que é o coração do Absalão, né? Tudo isso é consequência de pecado, tanto do Davi como do Absalão. Amém? E chegando o Hussai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: Desta maneira falou Actófel: Faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Hussai a Absalão: Conselho que Actófel esta vez aconselhou não é bom. Santa Deus. O Hussai sabia que o conselho dele era muito bom e que ia dar certo, e que provavelmente eles iam pegar o rei Davi, né? Nessa situação de fragilidade que ele estava. Então ele vai tentar, vai criar uma estratégia aqui, e o Hussai é um homem muito convincente, porque ele vai dar bons argumentos aqui para convencer o Absalão a não executar o plano do Actófel, né? Verso 8. Disse mais o Hussai: Bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são
valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova e em qualquer outro lugar. E será que, caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que ouvir, então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso e homem valente, os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão, como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vás a peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, e nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastará até ao ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então aqui ele já está argumentando para o Absalão a juntar todo Israel para fazer um ataque massivo. E ele ir como comandante diante da nação para ele se mostrar como rei, como líder, como o Davi era, né? Que o Davi era um guerreiro, ele participava das batalhas, né? Então ele tá usando aqui do ego do Absalão para pegar ele, né? Para ele se sentir vitorioso, para ele estar junto com o exército para fazer uma vitória total diante do povo. Então aqui o Hussai usou uma estratégia muito boa. Ele sabia que o Absalão era um homem vaidoso e aqui ele usou desse artifício para convencer ele. Amém? Então disse Absalão: e todos os homens de Israel, melhor é o conselho de Hussai, o arquita, do que o conselho do Actófel. Porém assim o Senhor o ordenara, para aniquilar o bom conselho de Actófel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Hussai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim e assim aconselhou Actófel a Absalão e aos anciãos de Israel, porém assim e assim aconselhou eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes esta noite nas campinas do deserto, mas passe depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Então aqui ele já mandou os dois filhos do sacerdote irem avisar o rei Davi, né? Estavam, pois, Jonatas e Aimás junto à fonte de Rogel, e foi uma criada. Ele o disse, e eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os todavia um moço, e avisou a Absalão. Porém ambos logo partiram apressadamente, e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e para ali desceram. E tomou a mulher a tampa, e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grão descascado sobre ela. Assim, nada se soube. Então, esses dois espias, tá parecendo aquela história lá das muralhas de Jericó, né? Que eles foram descobertos e se esconderam na casa de Raabe, e ela protegeu eles, né? E aqui, essa mulher também protegeu eles dentro de um poço, tampou o poço, colocou umas palhas secas lá em cima, e eles... e os soldados não pegaram, os soldados de Absalão não pegaram os espias, né? Deus guarda aqueles que estão a favor do seu reino, né? Que estão fazendo bem, né? Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram: onde estão Aimás e Jonatas? E a mulher lhes disse: já passaram o val das águas, e havendo-os buscado e não os achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que partiram, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi, e disseram a Davi: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Actófel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão, e já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Então eles conseguiram passar em segurança, né? Porque eles foram avisados graças ao amigo do Davi, o Hussai, que enviou os espias dar essa notícia para o Davi, né? Agora aqui a gente vai ver que como tem pessoas que não sabem agir numa situação adversa, né? O Actófel, ele estava sempre acostumado, por ser um bom conselheiro, que todos davam atenção às suas palavras e cumpriam ela exatamente, né?
E aqui ele vai ser frustrado, porque ele percebeu que o Absalão confiou mais no conselho do Hussai do que no seu conselho. E ele, como bom estrategista, ele sabia as consequências disso. Ele sabia que o conselho do Actófilo, que ele falou para o Absalão, era o ideal. E como ele não seguiu esse conselho, ele sabia das consequências. Então ele já imaginou na sua cabeça que o rei Davi ia fugir e que depois ele ia retornar e ia vencer. Porque ele sabia da capacidade do Davi. Se eles não pegassem ele enquanto ele estava fragilizado, ele ia crescer e muito provavelmente ele voltaria e destruiria a cidade. E ele, por ter traído a confiança do Davi, ele imaginou que sofreria consequências graves por isso, né? E ele vai acabar tirando a sua própria vida, né? Então, tem pessoas que não sabem lidar com a frustração. Isso é falta de fé, isso é falta de confiança. Não tem alguém para você depositar as suas frustrações. Então, tem pessoas que, por não crer em Jesus Cristo, ou tem muitas pessoas que frequentam a igreja, mas não sabem confiar em Cristo, não sabem colocar os seus problemas, as suas frustrações aos pés de Cristo em oração e confiar que Ele é poderoso para te livrar dessas situações, e acabam tirando sua própria vida. E isso é terrível, porque essas pessoas muito provavelmente não vão conseguir entrar no céu, né? A gente vê que as pessoas que tiraram a própria vida na Bíblia foi Judas, pela frustração de ter matado o Filho de Deus. Foi o rei Saul, como a gente acompanhou há poucos capítulos atrás, né? Então, essas pessoas que tiram sua própria vida, elas estão fugindo, elas não estão caindo do problema, elas não se arrependeram, elas não sabem lidar com as emoções. E essas pessoas muito dificilmente vão entrar no céu, amém? Então, enfrente seus problemas de frente. Você não está sozinho, você tem Jesus Cristo para te ajudar, né? E Ele é poderoso para te ajudar. Então, entregue suas frustrações a Cristo e confia que Ele é poderoso. Ora todo dia. E entrega isso para o Senhor Jesus. Você vai percebendo que o seu coração, esse medo, essa angústia, essa frustração, ela vai saindo até o momento que você fica com confiança. E aí vem o milagre, aí vem o livramento, aí começa a acontecer as coisas boas na tua vida. Mas enquanto você se angustiar, ficar com depressão, triste, e a cada dia você ficar mais lamentando e imaginando coisas ruins que vão acontecer na tua vida, mais isso vai se concretizar na sua vida. Então você tem que entregar para Jesus e imaginar, confiar, colocar sua fé em prática, que vai dar certo, que você vai sair dessa situação, amém? E a gente vai ver que o Actófilo se entregou a maus pensamentos. Ele falou, ixi, já perdemos essa guerra, eles não escutaram meu conselho, o rei Davi vai vir aqui, vai matar nós, e eu não quero morrer na mão dele não, eu vou tirar minha própria vida. Então é triste isso. Tem gente que sofre antes da hora, santo Deus. Então você não sabe o futuro, você não sabe, o rei Davi perdoou tanta gente, ele perdoou Saul, ele não ia perdoar o Actófilo também, eu acho que ele ia perdoar, né? Mas ele não, ele ficou angustiado, pela frustração e também pelo orgulho, pelo ego, né? Porque ele sempre, os conselhos dele eram atendidos, dessa vez escolheram o conselho do Hussai. Isso feriu muito ele também, né? Então é triste isso. Tem pessoas que não sabem lidar com a emoção, né? Verso 24 ou 23. Vendo, pois, Actófilo que se não tinha seguido o seu conselho, abardou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou, e morreu, e foi sepultado na sepultura do seu pai. Olha, triste fim do Actófilo aqui, né? Uma mente brilhante que poderia ter continuado a dar ótimos conselhos para o rei Davi, porque a gente viu que o Davi valorizava muito o conselho dele. Mesmo o Davi fugindo, ele falou, meu Deus, me livra do conselho do Actófilo, porque ele sabia da competência desse homem aqui, né? Então foi uma perda. Quando a gente escuta uma notícia assim, nossa, tal pessoa se matou, que está aumentando muito, infelizmente, né, nesses dias, que as pessoas não estão conseguindo lidar com a emoção. É triste, é uma vida interrompida. Nosso Deus fica triste no céu. É uma vida que podia ser muito usada pelo reino de Deus. Ele podia ter uma família, filhos. Quantas pessoas ficaram com o coração triste porque essa alma foi embora, santo Deus. Então é lamentável, né? E Davi veio a Maanim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amasa em lugar de Joabe, sobre o arraial. E era Amasa filho de um homem cujo nome era Jetra, o Iscaolita, o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, sob filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e de Maquir, o filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim.
E tomaram camas, e bacias, e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas, e lentilhas, também torradas, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi, e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto, e cansado, e sedento. Santo é Deus. Então Deus é o nosso Deus da provisão, né? Santo é Jesus Cristo. Então mesmo Deus que preparou o Hussai para dar o conselho na hora certa, para confundir o Absalão, para poder livrar o Davi, é o mesmo Deus que preparou esses três homens aqui, esses bons amigos aqui, que prepararam mantimentos, água, comida para o Davi e seu exército, porque ele sabia que a batalha era grande. Santo é Deus. Toda vez que você está passando por provação, Deus vai te mandar suprimento se você buscar em oração. Santo é Deus. Busque em oração, Deus vai alimentar a sua alma. Ele vai te mandar força do céu. Santo é Jesus Cristo. E se sua prova é física, ele também tem poder para multiplicar o azeite da viúva. Fica tranquilo, continue orando. Deus vai mandar alguém levar uma cesta básica para você, vai mandar alguém suprir tua necessidade. Santo é Jesus Cristo. Porque Deus está vendo todas as coisas. Busca Ele, bate na porta da misericórdia e na hora certa, no momento certo, vai chegar a provisão. Aqui esse povo estava cansado, fugindo. O rei Davi fugindo do Absalão com um grande povo, que ele tinha 600 soldados e cada soldado estava com a sua família. Então era um grande povo, né? E as pessoas, movidas de misericórdia, movidos pelo Espírito Santo de Deus, fizeram essas provisões e levaram até eles. Vai chegar provisão na tua casa, amém? Deus está vendo, Deus cuida dos seus. E logo, logo, você vai sair desse deserto e vai voltar para o palácio, Santo é Jesus Cristo. Você vai voltar para o seu lar, você vai sair dessa prova e vai voltar para a bênção, Santo é Deus. É passageiro, não há mal que dure para sempre, Santo é Jesus Cristo. Você pode chorar por uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Santo é Deus. Então guarde essa palavra no teu coração, não desista, não faça que nem o Actófel não. Tá difícil, não desiste, entrega suas dificuldades, suas ansiedades, entrega toda a sua tristeza aos pés de Jesus Cristo em oração. Abre seu coração com Ele, fala tudo o que você está passando. Ele está vendo, mas Ele quer que você coloque para fora. Você vai se sentir melhor, você vai esvaziar seu coração dessas coisas ruins e o Senhor vai colocar coisas boas dentro de ti. Essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.